Fala, meu povo, beleza? Aqui quem fala é o Anthony e hoje vamos conversar um pouco sobre investimentos. Vou falar um pouco da forma como eu invisto, qual o modelo que eu sigo, quanto de patrimônio eu tenho, como eu comecei, estruturar um pouco sobre, dar um overview, né? Sobre o que eu já passei. Não estou no mercado há muito tempo, tenho apenas 11 meses e vou falar um pouco sobre minha caminhada. Comecei a investir lá por volta de outubro, novembro de 2024, né, de verdade. Antes eu já estudava sobre investimentos, já fazia algumas simulações. Eu comecei de verdade a investir quando eu entrei no meu emprego atual. E desde lá até aqui eu não parei de investir. Todo mês, com um pouco, eu vou lá e invisto. Acredito que o ideal para você começar a investir seja de 20 a 30% do seu salário. Óbvio, para algumas pessoas isso não dá, mas na minha visão e no meu modo de investimento no momento seria esse o ideal. Comecei investindo lá com R$ 410 e hoje eu conto com 10 mil, né? Aquela grande marca dos 10 mil, né? Que dizem que tudo facilita e melhora quando você chega nesse valor. E vamos ver, né? Vocês vão acompanhar mês a mês, tentarei fazer esse quadro mês a mês sobre os meus aportes. Nada que eu falar aqui é dica de investimento, é aconselhamento, então sempre estudem e vá atrás dos seus ativos para você entender um pouco sobre eles, para poder investir de forma correta e sensata. Como vocês podem ver, nesse mês eu cheguei à marca de 10 mil, é uma grande marca financeira, né? Estou com a variação de cota de 1,95%, decorrente de todo o cenário atual do mercado. Meus ativos, como você pode ver, minha evolução patrimonial mês a mês eu fui evoluindo. Teve meses que eu fiquei um pouco no negativo em relação ao ganho de capital, mas desde o mês 3 até agora só tive valorização de cota, né? A forma como eu invisto, né? E os ativos que eu escolho estão nas classes de FIIs, Tesouro Direto, ações, renda fixa, cripto e ETF. Fundos imobiliários estão na maior parcela por conta de que no começo, como eu não sabia muito, ainda estava estudando, achei esse mais seguro e mais fácil de entender. Então fui colocando mais aportes nele no começo. Agora que a carteira começou a virar mais, de uns 3 meses para cá, fui investido um pouco mais em cripto, um pouco em ação, um pouco em tesouro direto para fazer marcação ao mercado e um pouco em ETF. Inclusive os ETFs entraram nesse mês, não no mês passado, na minha carteira, né? Vamos dolarizar um pouco o patrimônio, tirar um pouco do risco real da nossa carteira. Como você pode ver, essa é a minha composição, em que meu maior valor está em fundo imobiliário. Vou abrir a classe um por um para explicar um pouco a lógica de como eu vejo meus fundos e como eu escolho meus ativos, né? Em ações, eu tento seguir o modelo BEST, que é banco, saneamento, seguros, energia e transmissão, né? Como vocês podem ver aqui, também temos Klabin, que seria do setor perene, que é um setor muito forte no nosso país. E eu tenho o BBSE, que é seguros, Banco do Brasil, Semig, Klabin e Itaúsa, por enquanto no meu portfólio de ações. Essas são as que eu consigo estudar um pouco, consigo ver e acompanhar. Óbvio, meu objetivo é tentar ter pelo menos umas 10 ações, que seria a curva de eficiência ideal entre risco e retorno. Mas só quando eu conseguir realmente ler, estruturar e entender muito bem desse mercado, né? Porque estamos falando de renda variável, né? Ela pode subir e descer. Você tem que ser forte nesse mercado, né? Como vocês podem ver, eu tenho
Itaúsa não tem tanta coisa assim, porque eu coloquei ela nesse mês, vou mostrar um pouco depois dos meus aportes. Mas Itaúsa, mais pela ação bancária, né? Eu sei que é uma hold, mas é mais para me expor em Itaú. Banco do Brasil, banco gigante, óbvio, tá passando por um momento difícil no agro, mas com o preço atual, né? É um banco de mais de 200 anos e muito forte. A seguradora, muito forte no nosso país, consegue, em crise ou não, consegue se estruturar e ficar bem. A CEMIG, que é uma ótima de energia. E a Klabin, que apesar de ser ela ser algo que se reinveste muito, né? Ela não paga muitos dividendos. É uma que eu gosto. Ela é do setor perene. E é uma que eu acredito que daqui a uns anos vai melhorar bastante essa questão de pagar dividendo, porque ela é uma empresa que se reinveste muito. Nos meus FIIs eu tenho 10. Tenho a RZTR, KNCR, BTLG, GGRC, HSML, KNRI, CPTS, GARI, MXF11 e KNSC. Eu tenho ao todo 3 de papel, 6 de tijolo e o CPTS ele virou um FOF, né? Então é mais um FOF que eu planejo tirar da minha carteira em algum momento, mas por enquanto não é uma grande exposição na minha carteira e ele paga bem, apesar da dívida ele tá se reestruturando, então eu acredito que no cenário futuro, daqui a um ano e meio, dois, ele venha a melhorar bastante. Ainda mais com a taxa de juros caindo. Minha maior exposição é RZTR. Acredito que ele é um ótimo fundo, sua gestão é impecável, tem boas escolhas e ele é muito seguro, né? Então, tanto é que a minha maior exposição em fundo imobiliário. Estamos com uma variação de cota de 5%, né? Decorrente da pequena alta que está tendo. Em relação a cripto, eu invisto em Bitcoin, Ethereum e Solana, que são as três que eu acho mais seguro. Tive uma valorização bem forte na Ethereum, como vocês podem ver. Mas é uma percentual muito pequena da minha carteira, não me exponho tanto. Acredito que no máximo 10% é algo que. No máximo, né? Mas o ideal seria ter 10% da minha carteira em cripto, que é uma exposição arriscada, né? Ele tem muita volatilidade e aos poucos lá sempre é bom se expor, né? Seria arrogância demais você não se expor a um mercado tão novo e que tem alta chance, né? Vocês podem ver hoje em dia você consegue pagar com Bitcoin, com cripto, as coisas, então é muito importante essa exposição, né? Em ETF eu tenho dois, que é o IVV e o NASD11, né? IVV é as 500 maiores ações e o NASD são as 100 maiores e de tecnologia, que replica o índice QQQ. E eu tenho um pouco ainda, estou estudando e vendo um pouco sobre. Ainda não tenho toda a confiança do mundo nesse mercado, então eu vou aos poucos comprando e me estudando, né? Pra ver quais são os melhores momentos de compra, quais são os melhores momentos de saída. Em relação ao tesouro direto, como eu falei, eu tenho renda mais 2065, que é para fazer marcação ao mercado. Eu acredito que quando a taxa de juros começar a cair, esse título vai valorizar muito. Ele é um pré-fixado, então vai se beneficiar bastante. Já o Tesouro Selic e a renda fixa com o CDB do Itaú são minha reserva de emergência. Atualmente eu tenho um pouco mais do que isso aqui, só que eu ainda não lancei aqui. E eu busco ter pelo menos de 6 a 12 meses do meu custo de vida, que não é muito alto. Então, com 6 a 12 meses eu já consigo ficar mais tranquilo
poder investir um pouco mais nos meus objetivos, né? E então, gente, basicamente essa é a minha carteira. Ela é dividida na metodologia Kraken. Alguns de vocês podem conhecer. E é isso. Vou mostrar um pouco dos proventos, né, recebidos. Isso aqui é a evolução deles desde dezembro de 2024 até agora. Meu melhor mês foi em agosto, que eu recebi R$ 54,49, muito por conta das ações que pagaram bastante, né? Já esse mês eu recebi R$ 33,60, mas basicamente só fundo imobiliário, né, que pagou. 33,60, só fundo imobiliário pagou, mas como vocês podem ver, ó, apesar de serem coisas pequenas, eles vão crescendo, né, aos poucos. Meus lançamentos desse mês em ações, eu comprei BB Seguridades, comprei Itaúsa. Em relação às criptos, por enquanto eu comprei Bitcoin e Solana. Não comprei muito, né? E coloquei meu CDI, né? Coloquei na minha reserva de emergência. E coloquei aqui também, né, eu investi ainda mais no Tesouro Renda Mais e no Tesouro Selic 2031 para comprar minha reserva de emergência. E esse aqui é para fazer marcação ao mercado, né? Então, por enquanto é isso. Batemos a marca de R$ 10.000. Tentarei trazer vídeo todos os meses, atualizando mais minha carteira, minhas decisões de compra. Ainda estou estudando bastante, então provavelmente minhas decisões de compra vão ficar cada vez melhores. Estou tentando me expor um pouco mais nos outros mercados, né? Provavelmente minha exposição a FIIs vai cair mês a mês, mas não tem problema, até porque acredito que estou num momento de acumulação, não de viver de renda, né? Logo, meus objetivos vão ser mais focados em ativos que possam ter valorização. E óbvio, um pouco ali em fundo imobiliário para dar um pouco mais de segurança, ter os dividendos, que é muito bom. Dito isso, obrigado por assistir o vídeo. Espero vocês na próxima. Se inscreve, deixa o like e tamo junto. Valeu!